Semana Santa 2025 Marcas de Cristo. Sermão 6 Jesus, Saúde e Salvação. Texto base Lucas 10, versículos 33 a 35. Introdução. A atual Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho foi fundada em 1919 em Paris, depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, a origem dessa federação internacional nasceu um tempo antes. O jovem suíço Henri Dunant, 1828-1910, organizou um grupo de moradores locais para cuidar dos feridos na Batalha de Solferino, Itália. Esta batalha ocorreu em 1859 e em 1863, Henri Dunant, com 4 amigos, fundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O propósito principal dessa organização era cuidar dos soldados feridos em combate. É interessante notar que Henri Dunant nasceu em um lar calvinista muito devoto e seus pais foram seus exemplos. Seu pai incutiu em Henri a importância do trabalho social e esteve até muito envolvido no cuidado de órfãos, enquanto sua mãe trabalhava em prol dos pobres e doentes. Além disso, Dunant cresceu em uma época de despertar religioso e aos 19 anos já se reunia com um grupo de amigos para estudar a Bíblia e em 1852 fundou a Associação de Jovens Cristãos em Genebra. B. Como podemos ver, a influência da Bíblia e do cristianismo na vida de Dunant o levou a fundar o que atualmente é a Cruz Vermelha, e como resultado disso, ele ganhou o primeiro Prêmio Nobel da Paz. Assim, se não fosse pelo cristianismo, não teria havido Cruz Vermelha e, consequentemente, nem Crescente Vermelho. 1. Jesus, seu curador. Na época de Jesus, a medicina e os avanços na área da saúde não eram os melhores quando comparados aos nossos dias. De fato, em muitos casos, a medicina era reduzida a consultas com mágicos ou curandeiros. No entanto, encontramos algumas ações de Cristo que devem ser entendidas sob a perspectiva daqueles dias, para que possamos entender as obras de Cristo. B. Na época do Novo Testamento, havia 3 conceitos de doença. Primeiro, alguns acreditavam que a doença era o resultado dos pecados. Segundo, outros consideravam que a doença era um assunto de bruxaria ou magia. Terceiro, outros consideravam que a doença era um assunto médico propriamente dito. Portanto, a cura tomará um caminho diferente, dependendo da concepção do que é a doença. C. Agora, nas Escrituras, descobrimos que às vezes se afirma que a doença é resultado do pecado, e em outros casos, que não é culpa dos pais ou da pessoa que está sofrendo alguma doença. No entanto, o texto deixa claro que as curas de Cristo são milagres. É a ação de um ser superior em favor do doente operando milagrosamente sobre o ser humano. Com isso em mente, podemos entender que os atos de cura realizados por Cristo não eram atos mágicos nem tratamentos médicos contra algumas bactérias ou vírus que afetavam seus pacientes, mas sim atos sobrenaturais que só Cristo pode resolver. Assim, quando vemos Jesus nos evangelhos, devemos compreender que ele é o curador por excelência, pois está acima da medicina convencional ou alternativa. Ele pode curar qualquer doença e está além de qualquer procedimento conhecido. Agradecemos a Jesus Cristo por seu poder de curar. D. No entanto, devido ao trabalho de Cristo como curador durante seu ministério terreno, as missões cristãs enfatizavam fortemente o exemplo de Cristo na cura dos doentes. Assim, os hospitais, como os conhecemos hoje, surgiram como resultado do trabalho de Cristo e do trabalho dos cristãos que imitaram o trabalho do bom samaritano. 2. Jesus e a medicina. Como dissemos anteriormente, Jesus não era um médico no sentido de tratar pacientes, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele. No entanto, em algumas ocasiões, encontramos ações que se assemelham à aplicação de certos remédios. B. Vejamos o caso de um homem cego em cujos olhos Jesus colocou um emplastro de barro.
Em João 9, versículos 6 e 7 está escrito: Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Nessa cena podemos ver que Jesus realizou uma cura por meio do barro. Cristo poderia simplesmente ter dito: recupere a visão, como fez em outras ocasiões com outras pessoas doentes. Mas ele recorreu ao barro como meio pelo qual operou a cura. Como resultado desse milagre, o poder do barro foi estudado e seu poder curativo é reconhecido em vários casos. C. O uso do barro por Cristo levou muitos a estudar o poder de diferentes agentes da natureza para aliviar a dor e curar certas doenças. Atualmente, existe a medicina alternativa, que está ganhando terreno à medida que certos remédios naturais têm se mostrado eficazes. Além disso, muitos dos medicamentos atuais são feitos de plantas ou produtos químicos que imitam a função de determinados agentes da natureza. D. Agora, há um aspecto muito importante que Jesus Cristo deixou à humanidade, a saber, o amor no tratamento dos doentes e enfermos. Nos tempos antigos, havia tratamentos e curas para as diferentes doenças, mas o tratamento dos doentes não era adequado. Antes de Jesus, um judeu piedoso podia ajudar o doente, mas não ter pena dele, pois era um castigo de Deus que o condenado devia aceitar. Esta mesma autora sugere que Jesus transformou a maneira de ver os doentes e até mesmo que Jesus era visto como o médico judeu que se interessava pelos enfermos. Assim, aqueles que acreditavam em Jesus e se interessavam pela medicina e pela saúde adotaram os princípios médicos da época, herdados da cultura grega e romana, mas acrescentaram o ingrediente do amor pelo paciente. Sabe-se que, na época romana, os hospitais eram apenas para soldados e escravos, pois eles eram a mão de obra e os enviados para a guerra. O restante da população não tinha acesso à medicina, especialmente as pessoas pobres. Cristo revolucionou esse conceito e se interessou por todos e não apenas por um grupo específico de pessoas. Quando estava na casa da sogra de Pedro, muitos doentes foram até a casa onde Jesus estava, e ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8, versículo 16. Assim, Cristo levou cura a todas as classes sociais. 3. Salvação e saúde. Vimos que Jesus é o médico por excelência e que trouxe a cura a todos aqueles que se voltavam a ele. Contudo, há uma razão importante pela qual Jesus curava. A cura era sinônimo de salvação. Há vários casos em que Jesus não apenas curou fisicamente, mas também espiritualmente. O caso mais conhecido é do paralítico que foi levado por seus 4 amigos até Jesus. O texto bíblico nos diz que, quando o paralítico foi levado à casa onde Jesus estava falando, o médico dos médicos lhe disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Lucas 5, versículo 20. Embora isso tenha provocado a ira dos líderes religiosos de Jerusalém, aquele que estava falando era Deus feito homem, curando as feridas mais profundas que aquele homem tinha. Assim, o perdão não estava apenas o curando, mas seu propósito era muito maior. Que notícia maravilhosa! B. Depois de lhe conceder o perdão tão almejado, Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Lucas 5, versículo 24. A Bíblia relata que depois que Cristo pronunciou essas palavras, o paralítico se levantou e voltou para casa glorificando a Deus. Lucas 5, versículo 25. Essa história bíblica nos mostra que a cura que o Senhor oferece é holística. Cristo não busca apenas o crescimento espiritual, ele almeja a restauração do ser humano de forma completa e integral. C. Nesse sentido, observe como os evangelhos falam das curas que o Senhor faz sistematicamente. Em certa ocasião, Jesus chegou a Jericó e um cego o chamou. Quando ele foi levado à presença do mestre, houve um diálogo interessante em Marcos 10, versículos 51 e 52. Jesus: O que você quer que eu lhe faça? O cego: Mestre, que eu possa ver de novo. Jesus:
Vá, a sua fé salvou. Do grego, sozo, você. D. A palavra grega usada para descrever a cura daquele homem é sozo, que significa salvar. Portanto, poderíamos traduzir esse texto como: vá, sua fé salvou você. Em grego existe uma palavra para falar de cura, terapeuo, que é usada em várias ocasiões, mas em outras ocasiões o texto usa sozo para se referir à cura. Isso aconteceu quando Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecê-lo e Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Lucas 17, versículo 19. Além disso, a mulher que sofria do fluxo de sangue por muitos anos disse: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Do grego, sozo, Mateus 9, versículo 21. Quando Jesus notou que a mulher o tocou e foi curada, Jesus lhe disse: coragem, filha, a sua fé salvou. Grego, sozo, você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Sozo, Mateus 9, versículo 22. Até os discípulos, quando se referiram a Lázaro, disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Sozo, João 11, versículo 12. O uso dessa palavra indica que a cura é parte da salvação que Deus deseja efetuar nos seres humanos. Jesus não estava interessado apenas em restaurar a saúde da humanidade, mas deseja nos restaurar à imagem de Deus. Isso significa que Cristo deseja nos salvar, e esse é seu propósito final. Qualquer remédio humano é apenas isso, uma tentativa humana de restaurar a saúde. Mas Cristo vai muito além na busca de nossa redenção. Conclusão: aprendemos nesta ocasião que Jesus é nosso curador. Também entendemos que a obra de Cristo em favor dos doentes implicava tratá-los com amor, o que levou cristãos de todas as épocas a seguirem seu exemplo, na tentativa garantir que os mais necessitados tenham acesso a serviços de saúde acompanhados do amor cristão. Por fim, entendemos que a cura que Cristo oferece vai além da simples cura de uma doença. B. Cristo deseja nos curar completamente a ponto de nos restaurar à imagem de Deus. Portanto, aproximemo-nos de Jesus que, com seu sangue precioso, abre a porta para a cura e a salvação plenas e eternas, porque sem Jesus não há cura real para a humanidade. C. Você quer ser totalmente curado? Você quer desfrutar da salvação? Entregue sua vida a Cristo, e Ele o restaurará hoje e por toda a eternidade. Autor deste sermão, Álvaro F. Rodrigues, reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Universidade Adventista da Bolívia. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Eu convido você a me seguir também no Instagram, @PRNewtonLima. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.